Será que você sabe o que são sinais vitais e seus valores de normalidade? Quer testar? Fica até o final para você descobrir no nosso vídeo. Fala galera, professor Igor Ximenes aqui na área e esse é o canal Por Dentro da Enfermagem, onde você, como o próprio nome já diz, você vai ficar por dentro de tudo que acontece nessa nossa linda profissão que é a enfermagem. Então, de antemão, eu já vou pedir, se inscreve aí no canal, tá? Para você que ainda não é inscrito. Se você já for inscrito, deixa nos comentários, verifica se o sininho está ativado e já deixa o joinha da confiança, deixa um like aí, que vai ajudar bastante a gente dar continuidade nessa questão de trazer novos conteúdos para cada vez mais aprimorar a nossa categoria que precisa tanto e é tão importante para a saúde brasileira. Então vamos falar hoje de um assunto que é de extrema importância para nossa profissão, sinais vitais. E é um assunto onde os profissionais saem de seus cursos tendo muitas dúvidas. Então eu vou falar hoje de uma forma bem prática, realmente o que você precisa saber na prática para ser um bom profissional relacionado a sinais vitais. Depois, futuramente, eu vou fazer várias outras aulas, né, sobre cada tipo de sinal vital, parte de fisiologia, parte de bioquímica, para a gente aprofundar um pouquinho mais. A gente vai criar uma playlist, sendo esse o primeiro vídeo, só sobre sinais vitais. Então, essa aqui é a introdução, é a parte prática, né? Nós vamos dar os valores e as alterações, termos técnicos, algumas observações importantes. Bora lá! Então, galera, basicamente, quais são os sinais vitais que a gente encontra na nossa profissão? Nós temos 5 sinais vitais básicos, né? Eles são pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e dor. Dentro de cada um desses, a gente tem algumas características muito importantes, né, que a gente vai conseguir trazer para vocês também de uma forma muito significativa. Então, primeira coisa, vamos falar da pressão arterial. A pressão arterial, como o próprio nome já diz, é uma pressão que o sangue exerce na parede da artéria. Após o coração se contrair, o sangue ele é jogado para dentro da artéria. Eu falo jogado de uma forma bem simples, né? E com a pressão muito grande. E esse sangue acaba empurrando a parede da artéria para cima. E isso gera uma pressão, que é a nossa pressão arterial. A pressão arterial é dividida em sístole e diástole. A sístole é o processo de expansão da artéria. É quando o coração contrai e a artéria se expande. E aí depois, quando ela retorna, que vai relaxando, a gente chama isso de complacência, ela vai retornando ao processo de relaxamento, a gente chama de diástole. Então a primeira observação que eu gosto de fazer, não existe arredondamento na enfermagem. Nós somos profissionais da saúde. A pressão não é 12/8. A pressão é 120/80 milímetros de mercúrio, ok? Esse arredondamento a gente costuma fazer para os pacientes que não têm conhecimento, que são leigos. A gente fala na linguagem que eles entendem. Entre profissionais de saúde isso não existe, galera. Beleza? Não caiam nessa de realizar a anotação de enfermagem lá 12/8, 12x8. Isso não existe. Eu costumo dizer bastante que para você saber o que é anormal, primeiro você tem que saber o que é normal. Então, para a gente ter o processo de normalidade, a gente tem que entender o seguinte: a pressão arterial, é claro que existe um padrão de normalidade mínimo e máximo, mas nós temos que avaliar individualmente também. O paciente vai apresentar sinais clássicos de pressão arterial alta, sinais clássicos de pressão arterial baixa, em que eu não posso deixar passar despercebido. A sístole, por exemplo, ela é dividida no mínimo e no máximo dessa forma aqui, ó. Mínimo aceitável, 90. O máximo aceitável, 139. A diástole é um pouquinho diferente. Mínimo da diástole aceitável, 60. E o máximo aceitável, 89. Ou seja, a pressão arterial mínima aceitável é 90/60 milímetros de mercúrio. Não é 9/6 não, beleza? Entre nós profissionais de saúde, 90/60 milímetros de mercúrio. Essa parte aqui de milímetros de mercúrio, a gente não pode esquecer. Isso aqui faz parte totalmente do nosso dia a dia. 90/60 milímetros de mercúrio. Quando a gente vai falar do máximo aceitável,
A gente fala 139/89. Ou seja, o máximo aceitável, o mínimo e o máximo aceitável. Mínimo, a pressão arterial normal é de 90/60 até 139/89. Não existe arredondamento de 140/90. 140/90 já se inicia hipertensão 1. Nós temos 3 graus de hipertensão. Hipertensão 1, 2 e 3. E 140/90 inicia essa hipertensão 1. Tá? Então esses dados eu retirei diretamente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Esses dados estão disponíveis lá, vocês podem conferir. E vocês não podem esquecer os valores de normalidade. Para você saber que algo está anormal, vai ter que estar fora desses parâmetros. Ou abaixo de 90/60, ou acima de 139/89. Muitas vezes a pressão arterial vai estar 160/80. A gente considera hipertensão, porque esse valor de sístole 160 é muito acima do normal. O normal é até 139/89. O que nós precisamos avaliar nesses valores aqui? Algumas situações podem gerar um processo de alteração na pressão arterial. Como, por exemplo, o paciente veio caminhando até o postinho de saúde, até o hospital. Paciente com dor extrema, a pressão arterial pode subir. Paciente que tomou algum café, até mesmo se ele fumou um cigarro, ele pode ter processo de alteração na pressão arterial. Eu vou fazer um vídeo só ensinando a prática de aferir a pressão arterial, beleza? Então, esses aqui são os valores, como eu disse, na prática, o que você precisa saber para ser um bom profissional em relação a sinais vitais. Temperatura já é um problema muito sério, né? É mexer em ninho de vespa. Por quê? Várias literaturas trazem valores diferentes. Diversas literaturas. Você pode pesquisar no Netter, você pode pesquisar em várias outras literaturas que vão trazer o Guyton, por exemplo. Vocês vão verificar que os valores são diferentes. Não são os mesmos valores. O que eu sigo fica entre 36 graus e 37,5. Lembrando, nosso corpo funciona através de funções metabólicas. E essas funções geram calor, geram energia, igual um carro, por exemplo. Né? Geram energia, geram calor. E a gente tem uma temperatura normal de funcionamento. Essa temperatura não pode nem ficar muito abaixo e nem muito acima, porque pode gerar algum tipo de transtorno. Então, o valor normal, que a gente chama de normotermia, né, ou afebril, o paciente, é entre 36 e 37,5. Quais são os locais que a gente pode aferir? Nós podemos verificar a temperatura em região axilar, região oral, região retal, tá? E região auricular, auditiva, né? Diretamente no ouvido. A mais confiável é a região retal, tá? É a aferição retal. Só que a mais simples de fazer e menos constrangedora é a axilar, que é muito simples de fazer. Você pega o termômetro, coloca na axila do paciente e aguarda o tempo adequado. Que hoje em dia, os termômetros não podem mais ser aqueles de mercúrio, né? Tem que ser os digitais. Exatamente pela preocupação com o meio ambiente, em relação à contaminação por mercúrio e tudo mais. O termo técnico que a gente utiliza quando a temperatura está acima de 37,5 é hipertermia. E essa hipertermia pode se subdividir em vários outros termos. Febril, febre, pirexia ou hiperpirexia. Então, quando eu for fazer o vídeo sobre temperatura, eu vou destrinchar cada uma delas direitinho, por que acontece o processo de febre, né? O que essa febre, o que essa temperatura elevada quer dizer no nosso organismo. Frequência cardíaca. Galera, o valor de frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto. O que a gente não pode confundir é o seguinte: verificar a frequência cardíaca e verificar pulso, os valores são iguais. O que vai alterar são os termos técnicos, ok? Então vamos pensar o seguinte aqui. Quando a gente fala de frequência cardíaca, a gente está avaliando diretamente o batimento cardíaco. Então isso acontece normalmente quando a gente coloca eletrodos no paciente, quando faz um eletrocardiograma, quando aparece no monitor cardíaco. Ali eu consigo avaliar a frequência cardíaca. Quando eu vou avaliar pulso, é claro que de uma forma indireta, eu estou avaliando a frequência cardíaca pelo pulsar do coração, estimulando a circulação sanguínea.
Mas eu não estou avaliando diretamente o coração. Eu estou avaliando a artéria que está levando o sangue que está circulando o corpo. Então os termos técnicos podem alterar um pouquinho. Mas nada vai alterar, por exemplo, o prefixo. Sempre que eu falar de frequência cardíaca, frequência respiratória, quando algo estiver a mais, quando algo estiver elevado, eu vou usar o termo TAC. TAC quer dizer elevado, acima, ok? Quando eu falar de frequência cardíaca, eu falo de taquicardia, porque eu estou falando de coração. Taquicardia. Quando eu falar da avaliação de pulso, quando eu estiver avaliando o pulso, eu falo taquisfigmia, ok? O termo técnico correto é esse, até porque eu estou falando de artéria, não estou falando de coração diretamente. Então, vamos separar. Frequência cardíaca e pulso, os valores são iguais, de 60 a 100 batimentos por minuto. Quando eu falar de termo técnico, quando estiver acima de 100, vamos colocar aqui 120 batimentos por minuto. Está normal? Não está, está acima. Então, se está acima de 100, é TAC. TAC o quê? Depende de onde eu avaliei. Foi direto no monitor cardíaco? Então, se foi, é taquicardia. Se foi no pulso, ou checando o pulso do paciente, taquisfigmia. E quando estiver abaixo de 60, é a mesma coisa, só muda o termo, o prefixo. O prefixo para algo abaixo é BRAD. Então, é BRAD o quê? Quando for frequência cardíaca, quando eu avaliar no monitor, frequência, ou então até mesmo através da ausculta cardíaca mesmo, né, com estetoscópio. Pode acontecer, normalmente é mais com monitor. Então, se estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, bradicardia. Se eu avaliar diretamente pelo pulso e está abaixo de 60, bradisfigmia, ok? Então, isso tudo é relacionado se é avaliado o coração diretamente ou se é avaliado pelo pulso. Outra coisa que eu avalio também é se quando eu avalio o pulso, se o pulso está muito cheio. O que é isso? Quando é aquele pulso em que a gente sente a artéria pulsar muito forte. Ou seja, está muito cheia aquela artéria, está enchendo muito. Ou se ela está ao contrário, ok? Se ela está muito fraquinha, eu quase não sinto. Então isso tudo também é avaliado. A gente chama disso de pulso. Quando está muito abaixo, né, quando está muito fraquinho o pulso, a gente chama de pulso filiforme. Ok? É um pulso bem fraquinho, que não tem, a gente quase não sente aquele pulso, pode até estar normal, mas é um pulso mais fraco. A frequência respiratória, gente, é mexer em ninho de vespa igual temperatura, beleza? Cada literatura traz um valor diferente, de uma avaliação diferente. Eu costumo dizer, eu costumo utilizar as referências entre 12 e 20 respirações por minuto. Lembrando, esses valores são de pacientes adultos, tá? Quando eu for falar individualmente de cada um deles nos vídeos, na playlist, eu vou dar valores de adultos, de gestantes, de crianças, eu vou falar separadamente de cada um deles, a fisiologia, tudo certinho. Então, o processo de respiração é quando o paciente tem uma inspiração e uma expiração. Exemplo. 1, 2. E aí entra o seguinte conceito, a seguinte questão. Eticamente, eu não posso esconder do meu paciente nenhum exame que eu esteja fazendo. Porém, contudo, entretanto, se eu falo para o meu paciente que eu estou avaliando a respiração dele, a tendência é que ele possa querer controlar essa respiração. Então, não vai ficar uma avaliação natural, vai ficar uma avaliação artificial. Então, a gente tem sempre que avaliar de uma forma que eu não passe para o paciente que eu estou fazendo isso. O que eu costumo fazer? Quando eu estou avaliando o pulso do paciente, a gente sempre avalia pulso, frequência respiratória em 1 minuto, sempre em 60 segundos. A gente vai ouvir algumas pessoas bobonas falando aí que você vai, pode fazer em 15 segundos e multiplicar por 4. Não façam isso, tá? É 1 minuto cada um deles. Gente, não vai mudar nada, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. 1 minuto, beleza? Então você vai estar lá com o relógio contando 1 minuto, lá no pulso do paciente. Aí contou 1 minutinho, bonitinho aqui, ó. Continua com o dedo aqui e começa a avaliar e presta atenção na respiração dele, né? Porque ele não vai perceber que você está avaliando a respiração dele. Então conta o pulso, memoriza quantos batimentos por minuto deu
e continua contando, olhando obviamente mais 1 minuto, né? 1 minuto além, que você está verificando a respiração agora, e aí verifica quantas respirações deram por minuto. Se esse valor for acima de 20 respirações por minuto, esse paciente está apresentando, lembra? TAC. E quando a gente fala de respiração, é só a gente lembrar. O paciente que não respira quando dorme, ele tem uma apneia. Opa, então esse sufixo pneia tem a ver com respiração. Então o paciente que tem a frequência respiratória acima de 20, ele apresenta uma taquipneia. O paciente que apresenta a frequência respiratória abaixo de 12, ele apresenta uma bradipneia. E o paciente que apresenta a frequência respiratória de 12 a 20 é uma normopneia, né? Não, não é a normopneia. É uma eupneia, um termo técnico que se altera, né? Eupneia, beleza? E além do valor da frequência respiratória, eu tenho que avaliar também o padrão respiratório desse paciente. Avaliar se ele está apresentando uma respiração muito ruidosa. Se você, por exemplo, asmático, faz um som característico, como se estivesse, por exemplo, assobiando, né? Por quê? Porque os brônquios estão diminuídos, estão com broncoconstrição, né? Então, parece realmente que o paciente está assobiando para você. Então, tenham ciência e avaliem também a dificuldade de respirar do paciente, se ele apresenta dispneia. Isso tudo é muito importante para a gente saber se o paciente realmente está tendo uma dificuldade respiratória ou não. Então, a gente tem que ter esse consenso do processo respiratório do paciente. E o último, tá, mas não menos importante, sinal vital que a gente vai conseguir ver é o da dor. E a dor, gente, a gente tem que entender que ela é muito subjetiva. Cada um tem um limiar de dor diferente. Então, pelo amor de Deus, então parem com esse negócio de achar que dor do paciente é frescura. Se ele está no hospital, ele está sentindo dor. E a dor entra em processo de sinal vital porque o ser humano não nasceu para sentir dor. Se ele está sentindo dor é porque algo está errado. Nem que seja psicologicamente, mas algo está errado. Então a gente tem que levar em consideração sim a dor do paciente. Tá? E é por isso que a gente tem uma escala de dor. Uma escala de dor leve, moderada e intensa. Onde não só a palavra do paciente vai ser considerada, mas também a expressão de dor dele. A gente sabe que o paciente, quando tem muita dor, a face é característica. Então eu vou avaliar na minha régua de dor, na minha escala de dor que está demonstrada aí para vocês, qual a face que mais parece com a do paciente. Então muitas vezes o paciente vai falar que está com dor número 2, está com dor leve, e ele está sentindo uma dor intensa. Pela face dele a gente consegue evidenciar isso. Então isso aí tem que ser sim levado em consideração. É um paciente com cólica renal, um paciente infartado. Então isso tudo vai ser avaliado sim a escala de dor. Esse aqui é uma aula, como eu falei, mais tranquila, né? Só realmente os valores práticos que você precisa para a sua vida profissional. Tá? Depois eu vou ter aulas mais detalhadas sobre realmente esse processo dos sinais vitais, sobre esse processo em que a gente consegue evidenciar cada um dos sinais vitais e a sua importância. Como que acontece o processo fisiológico, como que acontece o processo bioquímico, né? Dentro do nosso organismo, e eu vou trazendo tudo para vocês. Então, de antemão, não acabou não, já se inscreve aqui no canal se vocês gostaram, tá? Deixa o seu like, deixa no comentário alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver, né? Sobre, por exemplo, RCP, sobre, por exemplo, medicamentos que eu posso fazer também. Então deixa lá nos comentários pelo menos algumas críticas, tá? Construtivas, que a gente recebe sempre de bom grado, beleza? Então não se esquece, se inscreva, beijão e fique por dentro da enfermagem.